dia. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, com grande alegria, eu acolho a todos aqui na nossa capela, sejam todos bem-vindos. Vamos em pé, com muita alegria, iniciar mais essa missa cantando. Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui reunidos hoje, nessa manhã de domingo, em torno do amor e da presença do nosso Deus. Sempre que a gente se reúne como comunidade de fé, precisamos reconhecer aquilo que nós acabamos de cantar, que necessitamos do amor de Deus em nossas vidas, da misericórdia de Deus em nossa história, para que possamos recomeçar sempre, todo dia, a nossa caminhada como seguidores e seguidoras de Jesus. Sabemos que muitas vezes nós não nos parecemos com Ele e com aquilo que Ele pediu da gente. E por tudo isso devemos reconhecer que precisamos sempre melhorar cada vez mais. Melhorar o nosso jeito de falar, melhorar o nosso jeito de pensar, melhorar as nossas ações, as nossas atitudes, enfim. Sempre dá para a gente melhorar. Sempre dá para a gente se parecer mais com Jesus. E por muitas vezes não fazermos isso, vamos nos colocar diante do Pai e pedir perdão a Ele. Por muitas vezes não correspondermos ao seu amor. Então fechamos os olhos. Nos coloquemos numa posição de humildade, com o coração quebrantado. Falemos com Deus nesse momento, reconhecendo as nossas falhas e pedindo que Ele nos ajude a melhorar como seres humanos. Pensemos nessa semana que passou, em tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, os pensamentos que nós tivemos e que não foram bons para nós,
tempo que nós deveríamos ter dedicado, a palavra que nós poderíamos ter usado com um pouco mais de cuidado, a mão que nós poderíamos ter estendido, enfim. Nós sabemos exatamente no que nós precisamos melhorar. Então, confiantes na misericórdia do Pai, digamos todos juntos: Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E uma vez perdoados pelo amor do nosso Pai, coloquemos agora diante dele os nossos pedidos, as nossas intenções e os nossos agradecimentos. Então esse é o momento de agradecer a Deus por mais essa semana que começa, por estarmos aqui, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa comunidade, enfim. E também pedir coisas a Deus, não é? Ele é nosso Pai, Ele caminha conosco, Ele sabe do que a gente precisa, mas de vez em quando é importante a gente também reconhecer, né? O que nós necessitamos e pedir a ajuda dEle para concretizarmos as nossas tarefas, os nossos projetos. E se alguém tiver alguma intenção para a gente rezar por alguém, por um ente querido, em agradecimento, esse é o momento. Nossos pedidos e intenções que nós carregamos dentro do nosso coração e que Deus bem nos conhece, oremos. Senhor Pai Santo, nós estamos aqui de novo porque queremos e precisamos ouvir o Teu Evangelho. Queremos a Tua Eucaristia que nos fortalece espiritualmente para que possamos começar a nossa semana revigorados no Teu Espírito. Amém. Podemos nos sentar.
nós vamos dar continuidade à reflexão acerca das parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Então, são as 3 últimas parábolas do capítulo 13. E diz assim: naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o descobre e o esconde de novo. E cheio de alegria, ele vai e vende tudo que tem e compra este campo. O reino também se assemelha a um comerciante que viaja em busca de pérolas de boa qualidade. Quando descobre uma pérola de grande valor, ele então vai e vende tudo que tem e a compra. E ainda, o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar, que recolhe todo tipo de peixe. Quando está cheia, é puxada para a margem, e sentados, os pescadores juntam nas cestas, o que é bom, e joga fora os peixes que não prestam. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, vamos hoje encerrar esse ciclo de reflexões sobre as parábolas que estão contidas ali no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus é um capítulo recheado de parábolas. E já faz mais ou menos uns 2 domingos que nós estamos conversando sobre elas, sim ou não? A primeira que a gente refletiu é a parábola do semeador. Depois, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento da massa. Essas 3 parábolas nós refletimos na semana passada, e a do semeador na retrasada. E o evangelista Mateus então encerra, não é, o seu capítulo 13 com essas últimas 3 parábolas, em sequência, que é a que nós ouvimos hoje. Então, só recapitulando algumas coisas, né? Nós não devemos ler todas as parábolas de Jesus dentro da categoria da metáfora. Nós já conversamos sobre isso. Embora o Novo Testamento, na verdade a Bíblia como um todo, né, esteja recheada de metáforas, de símbolos e de lendas e etc., nem tudo a gente tem que ler por essa chave. Há muita coisa no Novo Testamento que é metáfora. É uma linguagem figurada, como nós chamamos, né? Por exemplo, Jesus transformou água em vinho. Isso é literal ou metafórico? Metafórico. Embora, não é, nós tenhamos aprendido que isso é literal. Não é? Então, o que é evidentemente metafórico, nós aprendemos a ler literalmente. E aí a gente acredita, a gente não é o caso, né? Mas muitos irmãos acreditam que Jesus realmente foi um mágico, né? Ele fazia coisas como David Copperfield, né? Andou sobre o mar, transformou água em vinho, multiplicou magicamente pães e peixes. Então, quer dizer, na hora de explicar o Evangelho, a igreja muitas vezes inverte na cabeça do povo as coisas. Então, o que é para ser lido, porque é evidente que é uma metáfora, a gente lê de forma literal. E o que é para ser entendido literal, a gente lê como forma metafórica. As parábolas de Jesus, nem todas elas são metáforas. Por uma razão muito simples. Volta 2000 anos atrás, numa realidade agrícola, de uma maioria analfabeta, que eram os interlocutores de Jesus, Jesus falando em metáforas. Alguém entendeu alguma coisa? Se hoje o povo não entende, imagina 2000 anos, uma realidade rural, onde a imensa esmagadora maioria da população era analfabeta ou semi-analfabeta. Então, as parábolas de Jesus, embora a gente tenha aprendido a entendê-las metaforicamente, na verdade, Jesus está contando simplesmente uma história que nós devemos ouvi-la, ser impactado por ela e aí concluir alguma coisa acerca do reino. Isso é uma parábola. Tá certo? É claro que há parábolas que são um pouco mais sofisticadas. E aí você pode entender até como metáfora, mas aí a gente questiona, será que Jesus realmente contou essa parábola? Né? E tem muita coisa também no Novo Testamento que é colocado na boca de Jesus.
Nem todas as parábolas que Jesus conta foi ele mesmo que contou. Algumas foram os evangelistas que colocaram depois. Tá? Mas tudo isso a gente conversou nas últimas missas. O que tem que só ficar bem guardado. Jesus, quando contou uma parábola, e ele realmente contava muitas parábolas, né? Ele está simplesmente narrando, construindo uma narrativa que, ao desdobrar da história, ele vai dizer: isso se assemelha com o reino. É claro que a parábola dá brecha para interpretações diferentes, né? Nem todo mundo interpreta uma parábola do mesmo jeito. E esse era o intuito mesmo de Jesus, né? Então, ao invés de dizer simplesmente o reino de Deus é isto, defini-lo, ele deixa em aberto e conta uma parábola para que a gente raciocine em cima dela. Aqui Jesus respeita a nossa inteligência e a nossa capacidade de raciocínio, né? Então Jesus não é um dogmático, Jesus não é um religioso que nos dá uma verdade pronta e estabelecida e diz: é isso aqui, ponto final. Não. Ele deixa a questão em aberto. E a parábola é uma possibilidade de reflexão que nem sempre vai dar o mesmo denominador comum. Por isso que, de repente, se você for em uma missa, você vai ouvir um padre explicando a parábola de um jeito. Se você for em outra, de outro. Se você for numa outra denominação, de outro. Não é? Não há muito um consenso sobre o que significa. Perfeito? Cada um lê mais ou menos do seu jeito. Agora, o que é que nós sabemos? Tá? Quando nós vamos ler, entender uma parábola que Jesus contou, a gente tem que tentar ouvi-la a priori, no primeiro momento, com os ouvidos de quem estava lá há 2000 anos, sim ou não? Tem coisa que Jesus falava que não diz mais respeito à nossa realidade. É só num segundo momento que eu vou, então, pegar esse ensinamento de Jesus e trazer para os meus dias. Mas para entender bem o que Jesus queria dizer, eu não posso tentar ou simplesmente ouvir ela com os ouvidos de hoje. Eu tenho que tentar voltar lá atrás. O que Jesus quis dizer há 2000 anos, naquele contexto específico, quando ele contou esta parábola. Então veja, só via de curiosidade, né? Se vocês forem a uma missa hoje, tá? Em outro lugar, provavelmente vocês vão ouvir essa explicação, que Jesus, ao contar essas parábolas, por exemplo, ele contou 3 parábolas, né, hoje. A primeira diz assim: um homem, o reino de Deus é como um homem, que encontrou um tesouro numa terra que não era dele, aí ele desenterrou o tesouro, enterrou de novo, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele terreno. Depois ele conta outra. O reino de Deus é como um homem que ficava buscando pérolas preciosas, é uma espécie de garimpador, né? Fala, fica procurando, né? E ele está procurando pérolas preciosas. E ele encontra uma pérola de grande valor. E aí ele faz igual o outro. Ele pega, ele vende tudo que ele tem e compra aquela pérola. E depois ele termina dizendo: o reino também é como os pescadores que lançam a rede no mar e pegam um monte de peixe. E depois eles sentam na margem, desprezam os peixes que não servem e guardam os que estão bons. Como é que vocês ouviriam a explicação dessas parábolas? E provavelmente é o que a turma vai ouvir aí hoje nas igrejas, pelo menos nas católicas. A interpretação é mais ou menos essa. E aqui Jesus está dizendo que o reino de Deus é algo muito valioso, pois ele compara um tesouro a uma pérola, e que quem encontra esse reino, que é algo de muito valor, tem que se desfazer de tudo, vender tudo, né? E adquirir esse reino. É simples assim a interpretação que vai ser dada. Porém, nós temos um problema com essa interpretação aí, tá? Então vamos refletir um pouquinho mais profundamente. Jesus no Evangelho, ele é categórico ao afirmar que as riquezas corrompem o ser humano. Sim ou não? É até famosa aquela passagem onde ele diz que é mais fácil, não é, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque na maioria das vezes é uma
uma pessoa apegada ao que tem. Né? Jesus também diz, num outro momento do Evangelho, aonde está enterrado o seu tesouro, está enterrado também o seu coração. E o que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes as pessoas, ao enterrar os seus tesouros, os seus bens, porque quem enterra um tesouro está fazendo o quê? Está querendo poupar, não é isso? Aí Jesus fala, cuidado, porque nesse processo de você querer poupar os bens e não dividi-los, você pode também se enterrar. Isso aí. Ele está usando a linguagem do seu tempo. Mas hoje, traduzido para os nossos dias, é aquela pessoa que tem bens, tem tesouros, mas não usufrui disso aí. Né? Fica acumulando, 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 muitas vezes enterra o coração, ou seja, morre. Enterrar o coração é isso, né? Morrer. Sem gozar. Então Jesus ele é categórico ao afirmar que as riquezas e os bens materiais, quando não são usados da forma correta, corrompem o ser humano. E aí ele vai depois dizer radicalmente para os seus discípulos, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Jesus coloca o dinheiro, entenda, o poder financeiro, na linha de frente contra Deus. O verdadeiro opositor a Deus, segundo Jesus, não é o diabo, não é Satanás, como a gente aprende. Né? Jesus deixa bem claro, vocês não podem servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao poder, ao dinheiro. Então Jesus sabe que esse sistema que nós criamos, e que não é de hoje, que é o sistema monetário, é algo que corrompe o ser humano. Perfeito? Isso está em todos os evangelhos. Aí Jesus de repente conta uma parábola comparando o reino de Deus a um tesouro. Está estranho isso aí, tá? É meio contraditório. Por que Jesus faria isso se ele está o tempo todo falando do perigo que é isso? Por uma razão muito simples. Essas três parábolas que encerram o capítulo 13 de Mateus não devem ser entendidas como parábolas positivas, e sim como parábolas negativas. Como assim, padre? Nem toda parábola que Jesus conta é uma amostra do reino de Deus. Algumas são amostras do anti-reino. Só que qual é o problema disso? As traduções, ou a maioria das traduções da Bíblia, não colocam dessa forma. Então, está escrito, está traduzido assim. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontra o tesouro. Mas o correto seria traduzir: o reino de Deus não é semelhante a esses exemplos aqui que eu estou dando. Então Jesus dá 3 exemplos do que é o reino, a parábola, aliás, 4 exemplos do que é o reino, são exemplos positivos, a parábola do semeador, do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento da massa. São 4 parábolas no sentido positivo. O reino se assemelha a essas histórias que eu estou contando. E para terminar ele diz, e não se assemelha a essas outras 3 histórias. Aí faz todo sentido. Está totalmente coerente com o que Jesus propõe. Então o que é que Jesus quis dizer ao contar essas 3 parábolas? É muito simples. Pensem, o reino de Deus tem alguma coisa a ver com alguém que encontra um tesouro? Enterra de novo esse tesouro. Aí vende tudo que tem e compra o terreno. Isso é o que, gente? Esse exemplo é um exemplo do quê? Ganância. Será o veredito? É igual aquela parábola que Jesus conta, não é? Dos vinhateiros homicidas. E resumidamente, o homem tem uma vinha, arrenda uma vinha para trabalhadores, os trabalhadores se apoderam da vinha, e depois o homem fica sabendo, manda o filho para tentar negociar, eles matam o filho. Isso é um exemplo do anti-reino. Nem todas as parábolas de Jesus é um exemplo positivo, existem exemplos negativos. E o problema é que, quando os teólogos, os entendidos, não sacam isso, não entendem, aí ficam dando
e fazendo verdadeiros malabarismos e verdadeiros contorcionismos para explicar. Quando a coisa é mais simples do que a gente pensa. Então o primeiro exemplo é um exemplo de ganância. Porque o próprio Jesus diz, onde está enterrado o seu tesouro, está também enterrado ali o seu coração. Então esse homem, ele descobre algo precioso, e aí ele dá um jeito de não contar para ninguém, ele esconde de novo, a terra não é dele, ele esconde de novo, vende tudo que ele tem, compra o terreno do cara e fica com o tesouro. Ganância. Agora, como seria um exemplo do reino de Deus nessa parábola? O homem encontra o tesouro, desenterra e reparte o tesouro. Aí seria o reino. Porque Jesus nos ensina que o reino de Deus tem a ver com partilhar, não com acumular e enterrar. O enterrar no tesouro seria o mesmo, o equivalente hoje a aplicar. Né? Aplicar no mercado financeiro. Nas Ilhas Caimãs. Ou no Banco Master. Imagina que Jesus estaria comparando o reino de Deus a isso. É um exemplo do anti-reino. É o anti-reino de Deus. Porque tem a ver com acúmulo. Ah, padre, mas o reino de Deus é algo precioso. Mas Jesus não usaria o tesouro e nem a pérola preciosa como comparação. Isso é um absurdo. É não ler em consonância com o resto do Evangelho. E o segundo exemplo, idem. Um homem que tem, a vida dele é essa, ele trabalha garimpando pérolas preciosas. Você imagina se era alguém que tinha dinheiro no tempo de Jesus, hein? E aí ele vai garimpando, e ele encontra uma pérola de grande valor. É o que ele faz, ele vende tudo que ele tem, ou seja, ele dá mais valor àquele objetozinho, não é? Do que a tudo que ele tem. O que é o tudo que ele tem? A gente não sabe. Tem gente que sacrifica, às vezes, a própria família, não é isso? Para ter dinheiro, para ter bens. E os exemplos não minguam. Tudo era negociado, né? Tudo era negociado. Era um pacote fechado. Como se diz, porteira fechada. E os filhos, a mulher, a galinha, o porquinho, tudo. Né? Ele não pode esquecer disso. No tempo de Jesus, a mulher era um bem. Os filhos eram bens, né? E que podiam ser negociados. Então é alguém ganancioso, é alguém que troca tudo que ele tem por nada. Porque vamos combinar, né? Olha até onde vai a loucura do ser humano. Nós agregamos valor a coisas que intrinsecamente não têm valor nenhum, uma pérola. Alguém diz que aquilo lá vale mais do que qualquer coisa, e você sacrifica tudo que você tem, casa, família, filhos, mulher, gado, para ter aquilo ali. Hoje mudou alguma coisa? Não. O ouro continua sendo um minério precioso. Mas quem é que disse isso? De onde tiraram isso? A gente imprime valor num pedaço de papel e mata e morre por causa disso. E hoje nem é nem mais isso, né? É um algoritmo lá no banco. Entende? É insanidade pura. O ser humano é o bicho mais insano. Agrega valor ao que não tem, e o ser humano que tem a marca de Deus não tem valor nenhum. Essa é a inversão da coisa. Né? É igual aquela passagem da moeda de César, né? Levou a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O ser humano é de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por consequência, nós deveríamos ter o maior valor agregado. Temos o menor, o ser humano não vale nada. Hoje em dia, nós somos descartáveis. Não é isso? Ninguém mais está. Agora, o dinheiro vale muito. O dólar vale muito. Não é isso? A bolsa de valores e etc. O segundo exemplo também tem a ver com ganância. E o terceiro exemplo também tem a ver. Jesus dá o exemplo de uma pesca farta, onde depois os pescadores sentam na margem do rio e ficam escolhendo o peixe que serve, e o que não serve é descartado. O reino de Deus se descarta. Exato. No reino de Deus não há esse descarte, não há essa negligência. Aí eu pergunto, tem que se esforçar muito para achar que essas parábolas têm a ver com o reino. E é não conhecer a Bíblia. Né? Então são 3 exemplos negativos.
e que infelizmente seguem a lógica do mundo. Não é isso? Hoje a lógica do mundo é a lógica do descarte. Não é isso? Você seleciona, esse presta, vamos pensar o mercado de trabalho. Né? Esse presta, esse não presta mais. Né? Eu estava até conversando com uma analisanda minha, uma paciente, entre aspas, né? Uma analisanda minha que trabalha em RH há muitos anos. E ela falou para mim hoje, na maioria desses congressos de RH, hoje chega-se à conclusão que funcionários com mais de 40 anos já não chamam mais, porque vai começar a ficar doente, né? Dependendo da ocupação, a partir dos 30 já não tem mais interesse. Nossa. É a lógica do descarte. Não é isso? Não importa o que você conhece, não importa o que você acumulou. A questão é não ficar doente para não dar trabalho, para não ser afastado. Então a lógica do mundo é essa, é a lógica do descarte, é a lógica do acúmulo. E aí isso tem alguma coisa a ver com o reino de Deus? Exato. Exatamente. Pode. Mas é isso, infelizmente, a lógica financeira, que é a lógica do mundo, é essa lógica matematizada da coisa, né? Então, quer dizer, é o lucro pelo lucro e não importa acima de quem. Então, nunca vai passar uma coisa dessa. Imagine. Né? E a gente sabe muito bem que quem trabalha em escala 6x1 não descansa, né? Isso é um absurdo. Imagine mulher que tem mãe solteira, que tem filho. Não é? Imagine. É um dia só para arrumar a casa, né? Para deixar as coisas em ordem, enfim. Mas nessa época, é a lógica escravocrata. eu acho que passa, assim. Não passa rapidinho e direto, assim, mas eu acho que veio como veio a abolição dos escravos. Com o tempo. Primeiro veio uma lei, depois veio outra. Primeiro veio a lei de sexagenário. Também não resolveu nada, porque depois que ia os escravos de 60 anos. Acabava voltando. Aí do ventre livre também não resolveu, porque a mãe não ia. A mãe ainda era escrava, o filho também era. Mas eu acho que com o tempo ela vem. Né? Tomara que logo, que a gente ainda vive. Exatamente. E tudo vem com muita luta, né? Nada é dado de mão beijada. Nenhum direito trabalhista é conquistado de mão beijada. E sempre contra a lógica financeira. Porque o problema são os argumentos. Né? Os argumentos é sempre o financeiro, sempre o econômico. Nunca o humano. Né? Nunca o humano. Eles não ouvem, porque o empresário falava. Foi positivo porque o empregado está trabalhando mais satisfeito e está rendendo mais. Mas eles não conseguem captar essa mensagem. Entendeu? Só a preocupação com o final do mês ele vai pagar outra pessoa. E fica a reflexão para nós, né? Para a gente encerrar. Quantas pessoas nós já conhecemos na vida que se enterraram junto com os seus tesouros? Quantas pessoas já conhecemos na vida? Por tesouros que não são nada nem grandes coisas. Eu conheço gente que briga de facão, irmãos, hein? Que brigam de facão por causa de herança. E a herança não é nada lá, grande coisa. Né? Então é disso que se trata. Nós somos educados a isso. A achar que coisas valem mais do que pessoas. E nessa transição demoníaca, perdão da expressão, nós transformamos pessoas em coisas. Né? A gente trata pessoas como se elas fossem coisas e tratam coisas como se fossem pessoas. Essa é a verdade. As pessoas têm mais apego hoje em dia a objetos do que a seres humanos. Não é isso? E aí onde é que a gente vai parar? Onde é que está o senso de humanidade? Hoje o ser humano não vale mais nada. A vida humana é descartada. Você escuta no noticiário que a guerra lá no Oriente Médio matou não sei quantas mil pessoas e não é uma coisa de nada. Não é? Ninguém é preso, ninguém é culpado, não é isso? A coisa corre solto, o sangue corre solto. Que tipo de mundo é esse? Não é? Morresse um, já devia parar tudo, não é? Morresse milhares de pessoas aí, é uma coisa que nada, segue o baile, não é? É esse tipo de mundo que nós construímos
baseado no anti-reino. Então, sem dúvida nenhuma, o mundo que nós vivemos hoje é o exemplo mais claro do anti-reino de Deus. Estamos ainda longe do reino de Deus, mas não pode desanimar. Né? Nós, na nossa vida, precisamos ser o exemplo do reino. Fazer a nossa parte e não enterrar os nossos tesouros. Tá certo? Vamos ficar em pé, então, e professar a nossa fé, dizendo todos juntos: cremos em Deus, Pai e Mãe todo amoroso. Cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito, que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas de outrora e no nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a mãe terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no bem de agora e no que há de vir. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nós devemos nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice, deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e rezar com muita fé a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O amor de Jesus. Saudemos-nos com a paz de Cristo. Paz de Cristo.
convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Pai, nós te agradecemos por mais esse encontro, por mais esse momento de espiritualidade e de aprendizado. E que possamos aprender com o Evangelho a não enterrar os nossos tesouros, mas a partilhar tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, o que há de melhor em nós. E que a nossa pérola preciosa seja também a nossa própria vida partilhada e doada para todos. Amém. O Senhor esteja conosco. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Vamos em paz, que Jesus sempre nos acompanhe. Graças a Deus.